Chega de se sentir deprimido e derrotado. Tem dias que a tristeza vira rotina. A gente acorda já cansado, sem vontade de levantar, e cada pequena tarefa parece um peso impossível de carregar. E o pior não é o que os outros dizem, mas o que a nossa própria cabeça repete o tempo todo. Você não tem mais jeito, você nunca vai sair dessa, todo mundo está andando e você ficou para trás. Essa voz é cruel e às vezes a gente acredita nela. Mas eu estou aqui hoje para te lembrar de uma coisa. Você não é essa voz. Você não é o que o cansaço mental te diz. Você é alguém que já suportou muito mais do que parece. E mesmo nos dias em que ninguém viu, você lutou. Lutou para sorrir, para cumprir o básico, para continuar. Já deixa o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, pois assim você vai receber mais e mais vídeos de fé e motivação como esse aqui no seu YouTube. Vamos conversar hoje sobre como fortalecer sua mente. Porque chega de viver nessa queda constante. Está na hora de reconstruir o que essa dor tentou destruir. E sim, dá para recomeçar, mesmo sem saber por onde. Dando um passo de cada vez, mas com firmeza e com fé. Você pode até estar se sentindo derrotado por dentro, mas Deus nunca te viu assim. Ele conhece cada batalha que ninguém viu. Ele sabe das lágrimas que você engoliu no silêncio, dos dias em que você só queria desaparecer, mas mesmo assim continuou. A verdade é que mesmo quando você não sente, Deus está ali. Não como um juiz esperando que você melhore, mas como um pai que segura a sua mão mesmo quando ela está fraca. Ele não te abandona quando você vacila. Pelo contrário, ele te sustenta. E se tudo parece pesado demais agora, se o peito aperta e a mente não para, é hora de confiar menos na força que te resta e mais na força dele. Porque quando a nossa força falha, é aí que a graça de Deus se revela com mais clareza. Você não precisa ter tudo resolvido. Não precisa estar bem o tempo todo. Mas precisa lembrar de uma coisa. Deus não esqueceu de você. E Ele ainda tem planos lindos para a sua vida. Em Isaías, capítulo 50, verso 7, diz assim: O Senhor Deus é quem me ajuda. Por isso eu não me sinto derrotado. Muita gente se sente derrotada não por estar mal de verdade, mas por achar que já deveria estar bem. E esse deveria tem destruído mais mentes do que qualquer fracasso real. Uma pesquisa citada pela revista Veja, feita pela consultoria britânica OnePool, mostrou que pessoas em todo o mundo entram em crise ao chegar aos 30 anos, sem ter casa própria, sem estar casadas ou com estabilidade financeira. É como se o mundo tivesse criado uma lista invisível de metas que você tem que cumprir até uma determinada idade. E se você não cumpre, sente que falhou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sua vida não está atrasada. Ela só não segue o roteiro que inventaram para você. Você não é um fracasso porque ainda não conquistou algo. O fracasso real é quando a gente acredita que não tem mais tempo, que não vale mais a pena tentar. E isso é mentira. E se você já passou dos 40, dos 50 e sente que sua chance de ser feliz, de mudar ou de realizar algo já ficou para trás, eu preciso te dizer, isso não é verdade. A sua idade não te define. O seu passado não te condena. E o seu tempo ainda não acabou. Você sabia que o ator Samuel L. Jackson só conseguiu seu primeiro papel de destaque aos 46 anos? Você sabia que o Morgan Freeman só ficou conhecido mundialmente depois dos 50? Que Colonel Sanders, o criador do KFC, fundou a empresa depois dos 60, quando a maioria já pensa em parar? Essas pessoas poderiam ter desistido, mas não desistiram e mudaram tudo. Você não está velho,
você não está velha, você está vivo, viva. E enquanto houver vida, ainda há recomeço. Tem sonhos aí dentro que foram enterrados cedo demais. Tem coragem sufocada por anos de rotina, mas isso pode mudar. Você não precisa ser o que o mundo espera. Pode ser o que Deus sonhou. E Ele nunca teve pressa com ninguém. Então, levanta essa cabeça, porque não é tarde demais. Nunca foi. Tem gente que olha no espelho e não se reconhece mais. Não é só tristeza. É um cansaço que mora no corpo, na mente e na alma. Um peso no peito que não tem nome, mas dói o tempo todo. Uma vontade de desaparecer, de não ter que fingir que está tudo bem, quando por dentro está tudo escuro. Essa é a realidade de muita gente. E se você se identificou com isso, por favor, entenda, você não está sozinho e você não está exagerando. A depressão é real e ela não é fraqueza, não é falta de fé, não é drama, é uma doença séria, mas é uma doença que tem tratamento, que tem saída. Talvez você não tenha forças agora para mudar tudo, mas você pode começar aos poucos. Se você tiver acesso, procure um psicólogo, um psiquiatra, alguém capacitado. Terapia é um caminho de cura. E não é só para quem está em crise, é para quem quer viver melhor. Se hoje você não tem condição de pagar um tratamento, você ainda pode procurar ajuda. O CVV, Centro de Valorização da Vida, está disponível 24 horas por dia, gratuitamente, pelo telefone 188. É anônimo, é seguro e muitas pessoas já foram acolhidas ali no momento em que mais precisaram. Existem os passos pequenos, aqueles do dia a dia, aqueles que ninguém vê, mas que fazem diferença. Sair da cama, tomar um banho, tomar água, se hidratar, caminhar por 5 minutos, colocar uma boa música, ficar no sol por alguns minutos, mover o corpo, mesmo que seja devagar, comer algo saudável, falar com alguém, respirar fundo. Talvez essas coisas pareçam pouco, mas isso já é muito. Porque quando a mente está ferida, cada gesto simples é uma vitória gigante. E se hoje você só conseguiu assistir esse vídeo, isso já é uma vitória também. Deus não espera que você resolva tudo agora. Ele só quer que você saiba, Ele continua do seu lado. Nos dias bons e nos dias péssimos. Quando você levanta animado e quando não consegue sair do quarto. Ele está ali, cuidando do que ninguém vê e torcendo por você mais do que qualquer pessoa. Tem uma parte da cura que ninguém conta. Ela é silenciosa. Às vezes parece que nada está mudando. E é nessa parte que muita gente se perde, querendo resultados rápidos para dores que foram acumuladas por anos. Mas a verdade é que você não vai sair do buraco do dia para a noite. E isso não significa fracasso, significa humanidade. Todo recomeço verdadeiro é lento e quase sempre vem acompanhado de medo. Mas o medo não é o fim. O medo só mostra que você ainda tem algo a perder. E isso é sinal de vida. Não se compare com quem parece estar à frente. Ninguém posta o choro da madrugada. Ninguém exibe o vazio que sente no domingo à noite. Você não sabe o quanto de dor tem por trás de um sorriso perfeito no Instagram. Então, por favor, pare de usar a régua dos outros para medir sua própria jornada. O que importa agora é o que você consegue fazer com o pouco que tem. E às vezes, esse pouco é tudo que Deus precisa para começar um milagre. Uma escolha, um passo, uma mudança de pensamento, uma conversa honesta, uma decisão de não se sabotar mais. Se você sente que está no fim da linha, talvez esse seja só o fim de uma fase, não de tudo. A vida é cheia de capítulos. E só porque esse capítulo está difícil, não significa que a história acabou.
Ei, eu sei que você talvez esteja pensando em sair do vídeo agora. Talvez ache que já ouviu tudo, que essa conversa é bonita, mas não muda nada. Mas antes de sair, eu queria que você ouvisse isso aqui com atenção. Você não é invisível. Você pode achar que ninguém se importa, que o mundo já seguiu e esqueceu de você, mas existe uma batalha acontecendo dentro de você que merece ser vencida. Porque você ainda tem muito o que viver. Você não chegou até aqui para parar. Não depois de tudo que você já enfrentou. Você não sobreviveu a tantos dias difíceis para agora desistir por causa dessa fase. Você é mais forte do que acredita. Só que a dor te fez esquecer disso por um tempo. Então escuta, a vida que você quer não vai cair do céu, mas também não está tão distante quanto parece. Ela começa nas pequenas vitórias que você tem ignorado. Começa quando você decide continuar, mesmo cansado. Quando você troca a crítica por cuidado. Quando você aprende a se olhar com mais gentileza. A transformação não é um raio que cai do céu. É uma sequência de dias em que você decide não se abandonar. E você pode começar esse novo ciclo agora, hoje, aqui. Você não precisa esperar uma segunda-feira, um novo mês ou um momento certo para mudar. O momento é agora. Mesmo com medo, mesmo sem certeza, mesmo cansado, hoje pode ser o dia em que você decide parar de se sabotar. O dia em que você dá um basta nas mentiras que a sua mente tem te contado. O dia em que você escolhe ser o seu próprio apoio e não o seu pior inimigo. Se isso mexeu com você, escreva aqui nos comentários: eu vou levantar. Escreve isso como um compromisso com você mesmo. E se você conhece alguém que está se sentindo para baixo, deprimido, derrotado, manda esse vídeo para ele. Porque tem gente que só precisa ouvir uma frase certa, no momento certo, para não desistir. E antes de você sair, guarda isso aqui no seu coração. Mesmo nos dias em que tudo parece perdido, mesmo quando você sente que não tem mais nada dentro de si, Deus ainda vê propósito na sua vida. E Ele não vai soltar sua mão. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que decide fazer com isso a partir de agora. Você ainda pode ser feliz. Ainda pode viver coisas lindas. Ainda pode sentir paz. E tudo isso começa com uma escolha: não desistir de você. Até o nosso próximo Minuto Reflexão.